Fala rapaziada da gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Menezes com vocês. Galera, bora falar um pouquinho nesse vídeo aqui sobre alguns jogadores do rival, que tá rolando aí um papo de que poderiam vir pro clube do Remo. Bora falar um pouquinho também sobre a renovação do Remo com o Léo Lang. O Remo já anunciou nas suas redes sociais aí, né, sobre essa renovação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Antes disso, galera, eu peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber suas notificações, chegando na marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, sortear para vocês duas camisas do Clube do Remo. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal sem interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Coelho Esporte. Se você está afim de comprar aí o seu manto do Clube do Remo ou de outros clubes aí, é só entrar em contato com a Coelho Esportes. Eles têm um preço especial que você pode comprar aí lá na Coelho Esportes. Também, rapaziada, esse vídeo aqui, ele é patrocinado aí pela Sistembra. Se você não for na Sistembra, é só entrar em contato com a galera da Sistembra, tá o telefone da Sistembra aí na tela para você, né, fechar aí a sua automação comercial. Lembrando que a manutenção é totalmente grátis para aqueles que fecharem contrato com a Sistembra. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, hoje é dia 29 de outubro de 2024. Fazem exatamente um mês que o Clube do Remo conseguiu o acesso. Foi nesse mesmo dia, no mês passado, 29 de setembro, que o Clube do Remo, perante o Fenômeno Azul, conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E algumas coisas de lá para cá já vêm caminhando, como por exemplo, a renovação de alguns jogadores. Marcelo Rangel, Léo Lang, que hoje, inclusive, o Clube do Remo anunciou nas suas redes sociais, a gente já tinha falado aqui no canal, mas o Remo confirmou hoje essa informação nas suas redes sociais. Léo Lang também faz parte do clube, do projeto do clube para o ano que vem. Então, Léo Lang, Marcelo Rangel, né, o lateral esquerdo Sávio está bem encaminhado, o Remo só está tentando resolver ali as pendências com o time lá de Portugal, mas ele também deve permanecer no Clube do Remo para o ano que vem. Né, Rafael Castro, Jaderson, Pavani e o Ítalo foram os jogadores aí que renovaram com o Clube do Remo para o ano que vem. E aí, a gente fala muito do que mudou de lá para cá. O presidente do Remo deu algumas entrevistas, né, falando sobre o planejamento do ano que vem, falando também sobre as competições que o clube vai disputar no ano que vem, as prioridades do Remo para o ano que vem. Então, de um mês para cá, desde quando o Remo subiu, muita coisa mudou. Agora imagina se o Remo não tivesse conseguido acesso, hein, cara? Como estaria a nossa situação, né? Porque a temporada ela foi, tecnicamente falando, ruim em termos de título, porque o Remo não conquistou nenhum título nessa temporada, mas o objetivo principal traçado ele foi alcançado, que foi justamente o acesso. Desde o início do ano, desde o início da gestão do Tonhão, ele falou e foi claramente que a prioridade dele era o acesso. Tanto é que a declaração do Catalá no início do ano gerou muita polêmica, né? A galera falou, vai abandonar as outras competições, é só acesso, só a Série C, né? E a galera ficou meio que na bronca, porque de fato eu concordo com todo mundo aí que tem essa opinião, o Remo tem que entrar em todas as competições para ganhar, né? Não pode ficar com esse pensamento de só participar, de usar como laboratório. Isso aí para mim é mais uma opinião e mais uma desculpa para de uma certa maneira justificar o fracasso, né, nas competições. Então, de fato, eu concordo com aqueles que comentaram. Então, gente, eu estava lá há um mês atrás, no domingo, conquistando aí o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, junto com todos vocês, a maioria que estava lá também. É um dia inesquecível para mim, que vai ficar marcado pro resto da minha vida, aquele dia, né, porque poucos tiveram, pelo menos nessa década, a oportunidade de comemorar um acesso jogando em casa. Eu falo isso do Clube do Remo, falo isso também do rival, que às vezes que conquistou o acesso foi fora de casa, não foi em casa. Então a sensação ela é diferente. Você estando ali, vivendo aquilo ali, da maneira que a gente viveu, é algo sim para ficar marcado na nossa memória e na história também. Rapaziada, deixa eu falar um pouquinho agora sobre alguns rumores que estão circulando aí das redes sociais. Os primeiros, que o Clube do Remo estaria aí atravessando um atacante do rival. Primeiro nome que vem na cabeça da rapaziada, Elis Garcia, né, um jogador aí que teve ali alguns
bons momentos no rival, não foi titular absoluto nessa temporada, ele teve alguns momentos como titular, depois acabou perdendo a vaga para alguns jogadores. Hoje, mais uma vez, ele é banco no rival, mas é um jogador que é xodó e que alguns veem como craque. Eu já falei para você, já dei minha opinião sobre esse jogador desde o início e não mudei até agora. Não acho que seria uma boa a vinda dele para o clube do Remo. O Remo tem condições e tem pelo menos um profissional lá capacitado para buscar jogadores melhores do que ele e que podem ajudar a gente muito mais do que ele. Tá? Ficar perdendo tempo com um jogador que não foi titular nem no rival, na minha opinião, não vale a pena. Né? Tem inclusive um cara que é apaixonado por ele aqui, com certeza nesse vídeo vai comentar, com certeza o cara é apaixonado, inclusive ele virou um hater meu, por causa dessa minha opinião. Tô cagando pra isso, pode falar o que você quiser aí, não tem problema nenhum, isso aqui é uma democracia, mas eu tô cagando se você virou um hater meu por causa do Elis Garcia, tô cagando pra isso. Mas eu vou dar minha opinião aqui, independente daquilo que você pensa. Se você acha que eu vou falar aquilo que você quer ouvir, problema seu, eu não vou falar. Minha opinião sobre o Elis Garcia é essa. Não acho ele um grande jogador para vir pro clube do Remo. E o Remo, por exemplo, concentrar suas forças nessa contratação. O outro atacante, e hoje chegou esse nome para mim, e eu até me surpreendi, porque de fato eu acho que é só rumor mesmo, é o Nicolas, centroavante, que tá na Mucura lá, numa fase não boa, né? Uma fase terrível na Mucura, e que chegou esse nome hoje que ele estaria atravessando e vindo para o clube do Remo no ano que vem. Eu vou dar minha opinião aqui e vou ser curto e grosso. Se vocês da diretoria contratarem o Nicolas, vocês já vão começar a temporada do ano que vem com um erro gigante. Não é pequeno, é gigante. Porque se o que tá rolando aí nas redes sociais de informação que vocês querem desfazer o acordo com o Ítalo, não faz sentido nenhum vocês contratarem o Nicolas, que é um jogador caro, que dentro de campo ele rende a mesma coisa do Ítalo, ou até pior, porque ele faz gol em campeonato pequeno. O Ítalo, ele fez gols pra gente nessa Série C, onde a gente pôde contar com esses gols do Ítalo, inclusive ele fez o gol do acesso. Então, eu concordo plenamente com a saída do Ítalo. Eu acho que o Remo tem condições de buscar um centroavante mais participativo, um centroavante que fisicamente vai entregar mais do que o Ítalo. Agora, se livrar do Ítalo e contratar o Nicolas, pra mim é um erro total. O Nicolas em 2021, pra vir pro Remo, eu queria. Eu acho que era unanimidade. Se eu colocasse uma enquete em 2021, quando o Remo subiu, e aí teve a possibilidade do Remo contratar esse jogador, e o Remo preferiu contratar o Shoa, e aí, né, a gente sabe da história que o Shoa tem no Remo, isso aí não vai ser apagado, eu não acho que foi uma péssima escolha, mas o Remo teve a oportunidade na época que o Nicolas estava voando. O Nicolas não veio. Não é agora que eu vou querer o Nicolas no clube do Remo. Ele é a mesma coisa do Ítalo em campo, pela Mucura. É um jogador que participa pouco do jogo, que a bola tem que chegar no pé dele, que ele precisa ter uma boa formação ali no time, para que a bola chegue nele, porque ele já não tem mais aquela movimentação que ele tinha antes. Então, para mim, é um erro total trazer o Nicolas. Eu não sei a opinião de vocês, deixa aí no comentário. E o último jogador, esse aí, inclusive, já tinham falado um pouco tempo atrás, até mesmo quando a Mucura estava brigando para não cair, é o João Vieira. O João Vieira, eu acho ele um bom jogador. Desses dois aí, dos três que falaram, eu aceitaria ele no Remo sem dúvida nenhuma. Acho ele um bom jogador. Ele é um craque, igual o Jadson? Não, não é. Não é. Até porque o Jadson é um jogador que joga numa posição diferente da dele. O João Vieira é mais o primeiro volante, é mais jogador de contenção. O Jadson é mais jogador para atacar, né? É jogador mais decisivo. O Jadson ele foi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do futebol paraense nessa temporada, sem dúvida nenhuma. Eu acho que aquele que discorda disso, ou ele é muito clubista, ou ele não gosta de discutir futebol. Porque o Jadson, de fato, ele foi o melhor jogador paraense nessa temporada. Isso desmerece o trabalho do João Vieira? Não, não desmerece. Eu acho que o João Vieira ele é um bom líder dentro de campo. Ele é um jogador jovem ainda, tem 26 anos. E se viesse para o Remo, eu sinceramente gostaria que ele jogasse no Remo. Mas fazer loucura, entrar no leilão, porque vai acontecer isso nessa temporada. O João Vieira, ele desperta o interesse do Coritiba e do Atlético Goianiense. Dois clubes que têm um poderio financeiro, um recurso financeiro muito maior do que o Remo. Então, para o Remo ganhar desses clubes, o Remo teria que aumentar a proposta. E fazer uma loucura por um volante, eu acho que beira até a loucura, né? De fato, a palavra loucura ela tem que ser usada duas vezes nesse caso. Porque
O João Vieira não é um jogador decisivo. Ele é um jogador, sim, que num bom time ele vai jogar muita bola. Ele é aquele jogador que vai acrescentar. Imagina o meio de campo. João Vieira, Pavani e Jadson. Seria um baita meio de campo, gente. Tanto para o Remo quanto para a Mucura. Seria um baita meio de campo. Mas, sinceramente, você pagar alto, aumentar o salário do João Vieira para ele vir para o Remo, eu sinceramente não também aprovaria isso. Se bem que a informação que chegou hoje para mim referente a isso é que o clube do Remo fez uma proposta ali que balançou o jogador. Entendeu? Não saiu nada na imprensa, né? E aí eu vou aguardar se vai sair alguma coisa na imprensa, mas de fato é bem estranho. É bem estranho isso daí, até porque o João Vieira ele vai ter propostas de outros clubes aí. E é aquilo, né? O Mucura tá permanecendo na Série B. Não faria sentido ele sair da Mucura para vir para o Remo. É a mesma coisa de um jogador hoje deixar o Remo e ir para a Mucura, a não ser que o cara vá ganhar um bom salário, vai ganhar um grande salário. Aí sim, aí de fato faz sentido, mas tirando isso, não faz o mínimo sentido, tá? E eu não tô falando isso aqui nem questão de clubismo, tô falando isso questão de lógica. É uma questão de lógica mesmo. O Remo tem condições de trazer o João Vieira? Tem condições sim de contratar o João Vieira. Só que vai ter que pagar caro. E eu não acho que vale a pena pagar caro no João Vieira. Eu prefiro que o Remo pague caro num centroavante, num ponta, num camisa 10, que são jogadores decisivos, né? Jogadores que podem ajudar a gente na temporada. Mas deixa aí seu comentário, eu quero saber sua opinião. Lembrando que esse vídeo ele é patrocinado aí pela UPBet. Lembrando que esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você não foi na Bet Nacional ainda, clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Aposte na Bet Nacional. As maiores cotações você encontra lá na Bet Nacional. E aquela condição para você sacar o seu dinheiro via Pix, tá bom? Então, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau.